Olá a todos, nosso grupo é sobre o concreto de alto e ultra alto desempenho. Eu sou o Vitor, nosso grupo é composto pela Carla, Rodrigo e eu. E basicamente uma introdução sobre o que é o concreto de alto desempenho. É um concreto igual ao concreto comum, só que com propriedades melhores. Resistência, trabalhabilidade, estética, acabamento, integridade e durabilidade, todas em conjunto. Sendo um concreto comum, a forma de fabricar ele é basicamente a mesma, só que com um controle de qualidade mais rigoroso. Uma característica é que a relação água-cimento deve ser a menor possível, que a literatura coloca como no máximo 0,3, para que os poros sejam menores e assim ele consiga mais resistência. Também a adição de minerais pozolânicos em quantidades maiores do que o normal e é importante, e um agregado pequeno, preferencialmente cúbico, e resistente também para que ele acompanhe a resistência do concreto em si, já que o concreto vai ficar bem resistente, o agregado precisa também de uma resistência boa. O cimento, sobre os materiais, o cimento é importante escolher esses dois cimentos aqui, o CP5 e o CP1, que de preferência com quantidades maiores de C2S e C3S. É claro que é difícil encontrar um cimento, o cimento que o construtor quer, dependendo da região que ele vai construir. Então o cimento pode escolher outro tipo de cimento, mas vai alterar a qualidade do concreto no final. Adições pozolânicas, isso vai ser falado mais para frente. É importante, na verdade, é crucial que tenha um aditivo super plastificante na mistura, devido ao teor de água-cimento. E é importante que o agregado seja de boa qualidade, com baixo material pulverulento, para que a água não seja desperdiçada hidratando componentes sem necessidade. A forma de dosagem vai ser mais explicada mais para frente também, mas basicamente eu separei dois métodos. Um é um método simples, que basicamente através desse gráfico aqui você vai escolher uma resistência desejada com um traço de água e cimento, e a partir daí pelo olho mesmo vai determinar a quantidade de agregado e de super plastificante que vai ser utilizado. E também tem um método da dosagem desse O'Reilly, também não sei pronunciar esse nome, mas é já um método mais de cálculo. Tá aqui explicado a forma como ele é feito. Basicamente é só trocar os valores, calcular a massa específica, massa unitária. Assim, quando chegar no final da fórmula, você vai ter a porcentagem de vazios da mistura, e assim você vai conseguir escolher a proporção de agregado graúdo e agregado miúdo mais a melhor. A melhor, que daí quanto menor a porcentagem de vazios, mais eficiente vai ser o concreto. Mais pra frente vai ser explicado isso melhor também. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou falar um pouco das propriedades do concreto de alto desempenho. Bom, ele possui uma microestrutura compacta, incluindo até a zona de transição com ele e o agregado graúdo, que é delgado ou praticamente inexistente, ou seja, faz com que essa zona, onde geralmente ocorrem rupturas, seja praticamente inexistente, aumentando assim a resistência desse tipo de concreto. Essa resistência elevada de 40 a 120 MPa, que vou mostrar para vocês o porquê logo após esse slide, ela faz com que os pilares possam possuir uma secção de 2 a 3% menor do que os pilares feitos com concreto comum. Aí cabe avaliar o custo e ver se compensa e se não é oneroso utilizar-se o concreto de alto desempenho, mas em alguns casos ele pode ser aplicado principalmente para diminuir a área dos pilares quando os prédios são muito altos e os terrenos são muito pequenos. Bom, ele possui um calor de hidratação semelhante, quase praticamente igual ao do concreto comum. Independente dele ter mais cimento, a gente tem que lembrar que ah, o calor de hidratação é proveniente do cimento que está sendo hidratado no momento e não do cimento total. Ele possui muita retração autógena e retração hidráulica, isso faz com que ele tenha que ser irrigado até a sua cura total. E a sua resistência à compressão é bem maior do que a do concreto comum, pois ele tem uma baixa relação de água-cimento, segundo a lei de Abrams, isso faz com que sua resistência à compressão seja mais alta. E para cima de 120 MPa, a Carla vai falar um pouco mais após a minha apresentação. Bom, ele, como eu já disse, é utilizado em obras especiais.
principalmente para reduzir a secção dos pilares. Bom, a gente não pode confundir o CAD com o CAR. O CAR, ele é um concreto de alta resistência e ele foca somente nisso, somente em obter uma resistência mais elevada. O CAD, ele tem várias qualidades, dentre elas temos a resistência à abrasão, a baixa permeabilidade, a alta durabilidade, a resistência a ataques químicos, a trabalhabilidade e a resistência. Então a gente tem um aglomerado de qualidades que devem ser atingidas para você obter um concreto de alto desempenho. Bom, o diferencial é que você pode melhorar essas qualidades de acordo com a regionalidade da aplicação do seu CAD. Por exemplo, se forem obras litorâneas, é muito interessante que sua resistência a ataques químicos seja focada, porque assim a sua armadura dos pilares, vigas, etc., não vão ser atacadas pela oxidação proveniente aí que ocorre geralmente em regiões litorâneas, por causa da brisa, do mar e etc. Bom, alguns diferenciais do CAD para o concreto comum novamente. Bom, aqui a gente tem uma ilustração onde mostra que cimento, areia, brita e água é um concreto comum. Agora, se você fizer adições minerais aí no valor de 10% e utilizar as plastificantes para melhorar aí a trabalhabilidade do concreto em torno de 3%, você faz um concreto de alto desempenho. Por que isso? Ali tem mais umas informações, só que eu não vou me delongar muito na apresentação, porque senão vou passar o tempo. Bom, um exemplo de adição mineral seria a silicativa, por exemplo, que são grãos muito pequenos, isso preenche todos os poros do seu concreto, fazendo com que seu concreto obtenha baixa porosidade e alta impermeabilidade, melhorando sua resistência a ataques químicos, a sua resistência à compressão, e fornecendo todas as qualidades que um concreto de alto desempenho precisa. E os superplastificantes, em geral, atuam como dispersantes para evitar a segregação de partículas, como a gente viu nas aulas, e ele faz com que a trabalhabilidade do concreto seja melhor. Bom, eu trouxe um exemplo aqui de traço de um concreto de alto desempenho, onde o Renilton ele utilizou 12 corpos de provas e obteve uma resistência e a compressão de 73,7 MPa. E ele utilizou o seguinte traço: 1 de cimento para 2,06 de areia, para 2,94 de brita, 0,3 de água, 0,1 de silicativa, 0,02 de superplastificantes. Bom, a gente tem alguns exemplos onde foram aplicados concretos de alto desempenho. Um deles seria a E-Tower, que utilizou principalmente porque eu disse no começo da diminuição da secção dos pilares, de 2 a 3%, que ganha muito espaço dentro da obra. E também esse Centro Empresarial Previnor na Bahia, que tem a arquitetura aqui bem regionalizada. Olá, meu nome é Carla e eu vou estar falando um pouco sobre o concreto de ultra desempenho, que nada mais é do que uma evolução do concreto de alto desempenho, apresentando resistências na faixa de 200 MPa. Ele, consequentemente, é mais resistente e mais durável. Então, atualmente, existem alguns tipos de concreto de ultra desempenho. O mais utilizado atualmente é o concreto de pós-reativos, que eu vou estar falando um pouco sobre ele a seguir. Então, o concreto de pós-reativo apresenta elevados valores de resistência, mas por que isso acontece? Porque a sua relação água-cimento é muito baixa, em torno de 0,10 a 0,2. E essa baixa relação água-cimento é compensado pelo uso de aditivos superplastificantes. Outra característica desse concreto é a ausência de agregado graúdo, sendo o tamanho médio das partículas até 0,2 milímetros. O que acontece? Há uma redução na zona de transição e vazios, e há um aumento na homogeneidade e na compacidade, fazendo com que o concreto seja mais compacto, aumentando a sua resistência. Aqui no Brasil,
Esse concreto não é muito utilizado por questão das suas técnicas executivas, pois ele requer equipamentos específicos para sua fabricação e também a necessidade de importação de algumas matérias-primas que são usadas nesse concreto. Então é interessante fazer um estudo de viabilidade econômica para ver se compensa instalar uma empresa desse tipo de concreto aqui no Brasil. Então, o concreto de pós-reativos necessita de um autocontrole de produção para que suas características sejam cumpridas, suas características de projeto. Então, ele precisa de um controle dos materiais, da dosagem e os métodos de execução. Passa por um rigoroso controle de qualidade. Então, alguns exemplos de algumas obras realizadas com esse concreto. A primeira que nós temos registro é em 1997, que foi feito lá no Canadá, uma passarela que apresenta resistência com pressão de 200 MPa. Ela tem um vão livre de 60 metros. Então, essa é uma característica interessante sobre o concreto de ultra alto desempenho, porque ele possibilita a execução de obras com grandes vãos. Outro exemplo é o passarela, que foi feito na Coreia do Sul em 2002, que apresenta um vão livre de 120 metros. Então, para finalizar, o concreto de ultra alto desempenho está sendo feito estudo sobre eles, e eles estão sendo utilizados cada vez mais ao redor do mundo, em alguns países já desenvolvidos, por conta dele ter versatilidade de formas e dimensões. Então, ele pode aí fazer projetos nas mais variadas formas e ele também é um material leve.